Meu nome é Iraci Luciano Moreira, tenho 63 anos, nasci 11 de setembro de 1959. Meu testemunho de fé. Passei por várias provações. Ao primeiro ano de idade, quase morri com uma desnutrição. Papai Al cuidou de mim. Aos 6 anos, o cavalo me deu um coice na boca, me tampou longe, numa distância muito longe, mas Papai Al cuidou de mim. Aos 11 anos, fui picada por uma cobra, jararaca. Papai Al cuidou de mim. Aos 13 anos, fui pegar uma goiaba, não vi a caixa de marimbondo, enfiei a minha cabeça na caixa de marimbondo. Meu cabelo ficou todo cheio de marimbondo, mas não fui picada por nenhum marimbondo. Papai Al cuidou de mim. Com o passar do tempo, cuidando de tudo. Aí quando eu comecei a me entender por gente, minha mãe não era muito de frequentar religiões assim, igrejas, essas coisas. Ela não era muito de frequentar, mas tinha uma capela de Zeus ao lado da casa dela, no sítio. E fazia quermesse. Era todo, uma vez por ano fazia quermesse. E eu ali, sem saber de nada, fui enganada por esse tempo todo, né? Como nós fomos enganados por esses anos todos. E eu achava assim, muito estranho. Minha mãe nunca deixou a gente pegar numa Bíblia. Ela proibia a gente de pegar a Bíblia. Ela não deixava a gente ler Apocalipse. Ela falava que se a gente lesse a Bíblia, a gente ia ficar louca. Então ela nunca deixou a gente pegar a mão numa Bíblia. E com o passar dos anos, eu nunca peguei uma Bíblia. E sempre na Igreja Católica, não existia, a gente não fazia leituras, a gente não fazia. Existia uns jornalzinhos com os evangelhos. Era mais evangelho de Marcos, João, Mateus. Era sempre esses evangelhos que a gente que era lido na igreja. Fazia uma leitura, sempre tirada de Mateus. Era raro ter um capítulo de Lucas. Era sempre Mateus, era Marcos e João. E eu não me sentia muita vontade na religião. Eu não pegava a Bíblia, eu não sabia nem como folhear uma Bíblia, não sabia como achar um capítulo, um versículo na Bíblia. E eu achava aquilo muito estranho mesmo, achava muito, eu pensava assim, pai, tá tudo errado, tudo errado. O mundo é muito estranho, muito esquisito. Eu não sei o que estou fazendo aqui. Aí eu comecei a me questionar. Meu pai, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Mostra-me o que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão? E eu sempre perguntava, sempre falava, papai, qual é a minha missão aqui nessa terra? Eu não sou daqui. E eu sempre falava para minhas irmãs, eu vou viver 200 anos. Isso era na minha cabeça, que eu ia viver 200 anos. Minhas irmãs falavam, você é louca? Viver 200 anos? Eu não quero viver 200 anos, não. Com 70 anos tá bom, tá ótimo. Para mim, 70 anos é lucro. Assim, minhas irmãs falavam para mim. Eu não quero ficar velha, doente, acabada. Eu quero ir embora com 70 anos. Assim, as minhas irmãs falavam. Eu falava, eu vou viver 200 anos, linda e maravilhosa. A vida é muito boa, a vida é muito bela. Eu quero viver por muitos e muitos anos. Assim, eu falava com minhas irmãs. E as minhas irmãs sempre me achavam louca. E era assim. E foi passando o tempo. Aí me casei com 22 anos. Fui por uma cidadezinha do interior. E lá eu fiquei. Tive minhas filhas. Passei por um período
depressão muito forte. Tive uma depressão muito forte. Aí eu olhei para minhas filhas e falei: não, eu não vou deixar que nada acabe comigo. Eu não vou deixar, Pai, tira isso de mim. Eu não vou deixar que ninguém cuide de minhas filhas. Eu vou cuidar das minhas filhas. E foi aí que eu criei essa força, essa fé. E me entreguei ao Pai. Toda a minha fé, toda a confiança. E fui vivendo dessa forma. E nada. E coloquei depositei toda a minha fé, toda a minha confiança no nosso Pai. E foi assim. Sempre confiando, sempre acreditando no Pai, no nosso Pai, Iau. E assim foi. Passei por muitas provações mesmo. E a minha fé cada dia aumentava mais. Foi então que um dia, minha filha, com 4 anos, ela deu uma febre muito alta. Aí naquela época era INPS. Então tinha que levantar muito cedo, de madrugada, para pegar ficha para médico. Então eu chamei minha irmã e saí de madrugada para a procura para ir ao INPS para pegar ficha para minha filha. Saindo assim a uma certa distância, veio uma Brasília amarela com 5 homens. Desceu um homem e veio em nossa direção e chamando a gente para dar uma voltinha, e falando assim: ei, vamos dar uma voltinha? Ei, vamos dar uma voltinha? Aí eu falei assim comigo, falei assim: meu Pai, me vale nesta hora. Assim, de repente, eu parei e falei assim com um rapaz: meu marido está ali embaixo me esperando. Aí ele me respondeu assim: isso é papo de todas. Aí eu me senti aquela força muito grande. Eu parei, segurei no braço da minha irmã, parei e olhei para ele e falei assim: vem, você não é besta. Quando eu falei assim para ele, ele virou correndo e gritou assim com os rapazes: vamos embora, vamos embora. Não sei, mas o meu pai me fortaleceu. Meu pai veio em meu socorro. Meu pai cuidou de mim naquele momento. E aqui estou. Eu tenho tanto a dizer como o Pai é maravilhoso. Aí, nesse momento, a minha fé fortaleceu mais ainda, mais e mais. Então, aí, minhas filhas, eu vivi um casamento muito atribulado também. Me separei aos 41 anos, me separei, que foi em 2020. Em 2020 não, em 2000, não em 2020, em 2000 eu me separei, me divorciei, fiz tudo legal. A separação foi legal, foi tudo no cartório, tudo registrado. Separei. Saí de casa, fui viver a minha vida, trabalhei, eu e minhas filhas. E em 2005, fui atropelada por uma moto. Papai veio ao meu socorro. Ele me levantou, me tirou do chão em questão de segundo. E foi assim a minha vida toda, sempre confiando no Pai, sempre confiando, sempre me entreguei a Ele. Papai sempre cuidando de mim. Então, em 2008, fui embora para o Espírito Santo, fui morar em Guarapari. E lá eu fiquei 8 anos. Morei em Guarapari 8 anos na Praia do Morro. Morei 2 anos em Vitória, Espírito Santo. Em 2014, 2013, minha filha veio embora para a minha filha
Em 2008, minha filha veio morar em Belo Horizonte e eu fui morar no Espírito Santo. Minha filha, em 2012, minha filha casou. E em 2013, ela queria que eu viesse embora para Belo Horizonte, para morar aqui em Belo Horizonte. Eu vim para morar em Belo Horizonte, sim. Fiquei aqui 6 meses. Não gostei de Belo Horizonte. Voltei para Guarapari. Em 2014, eu ouvi um nome. Eu ouvi alguém falando comigo, com uma voz muito forte. E falou esse nome 3 vezes. Passeando na Praia do Morro. Não tinha ninguém. Estava tudo deserto. Eu ouvi essa voz. Um nome. Essa voz muito forte. Falou no meu ouvido. Gideão. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Não tinha ninguém. Estava tudo deserto. Veio a voz novamente. Gideão. Eu olhei de novo. Olhei. Falei, meu pai, não tem ninguém aqui. Que nome é esse? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Gideão. Aí novamente, 3 vezes, Gideão. Aí eu falei, meu pai, quem é? Que nome é esse? Eu não conheço, nunca ouvi falar, nunca vi esse nome. E passou. Aí quando foi em 2017, minha filha ficou grávida e falou, minha mãe, estou grávida e a minha gravidez é de risco. Vem morar comigo? Aí eu não queria, mas eu falei, eu tenho que ir, é minha filha, eu preciso de ir, eu preciso de cuidar dela. E vim ficar com a minha filha. Minha filha teve, como de fato a gravidez dela foi de risco, eu vim para Belo Horizonte. Minha netinha nasceu em outubro de 2017. Fiquei cuidando de minha filha. Então, em 2020, veio a pandemia. Veio a pandemia e todo mundo, eu vi assim, as pessoas ficaram neuróticas, todos eles ficaram neuróticos, A minha filha, então, ela ficou neurótica mesmo, ela ficou apavorada com tudo, me trancou dentro de casa. Eu fiquei 6 meses trancada dentro de uma casa, dentro de um apartamento. Não podia abrir a janela. Se eu olhasse para a rua, tinha que ser através da janela. Não podia abrir a janela, não podia sair na rua. Tudo que eu precisava, ela que mandava, ela que trazia para mim. Ela, mãe, não sai em hipótese alguma. E quando ela chegava em casa, ela desinfetava na porta, não chegava perto da gente. Ela só falava, tô chegando. Quando ela falava, tô chegando, eu tinha que correr com a minha netinha, pro quarto da minha netinha, e me trancar no quarto e ficar lá trancada por várias horas. Isso foi 6 meses, trancada, dentro de um apartamento. Não podia sair, em hipótese alguma. Então, nesse meio tempo, eu falava, meu pai, tá tudo errado, tudo errado. O que é isso? Todo mundo em pânico, todo mundo em pânico. Minha filha em pânico, minha filha muito neurótica, muito neurótica. E era assim, era um desespero. Era uma coisa muito estranha mesmo. Eu não sabia o que fazer. Aí, a única coisa que eu tinha era o celular. Aí eu comecei não sabia mexer no celular.
Até então, eu nunca gostei de celular, nunca tinha gostado de celular. Aí eu peguei o meu celular, entrei nos aplicativos, fiz o Facebook para mim. Entrei, comecei a pesquisar, falei, pai, mostra-me o que está acontecendo, mostra-me o que está acontecendo. Aí entrei, eu vi aquele Apocalipse narrado por Cid Moreira. Comecei a ouvir o Apocalipse narrado por Cid Moreira. Aí eu comecei a falar, meu pai, como que eu vou descobrir isso? Meu pai, como que eu vou descobrir? Quem é que vai abrir os selos? Meu pai, quem é que vai abrir os selos? Eu preciso saber aonde vai acontecer isso. Meu pai, fala para mim o que é isso, o que vai acontecer, o que é isso? Eu fiquei desesperada, eu não sabia. Aí fui procurando coisas e só vinha coisas assim. Aí entrei num aplicativo também que falava da escuridão das 3 crianças que viu a santa. Entrei também, aí começou a falar de 3 dias de escuridão, que era para a gente abastecer de velas, alimentos e tudo mais, e não podia sair de casa, em hipótese alguma tinha que ficar se trancada e abastecer de alimentos e ficar os 3 dias. Eu não entendia nada daquilo. Eu falei, pai, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer com isso? Como que eu vou comprar essas coisas? Me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. E aquilo, sabe, aquele desespero, porque estava trancada, não sabia como sair de casa. Porque minha filha não, ela jura, mãe, que você não vai sair em momento algum de casa. Você está vigiada. E como de fato eu estava sendo vigiada, eu não podia sair, tinha câmera em casa, eu não podia sair. A casa dela, o apartamento dela está cheio de câmera, vigiando. Então eu não podia sair. Aí eu só ficava conversando com o pai, eu só conversava com meu pai. Meu pai diz para mim, fala para mim o que eu tenho que fazer. Mostra-me, papai, o que eu tenho que fazer. Nesse momento, eu não sabia de nada. Eu estava presa. Sabe o que é ser uma pessoa presa ali, sem poder fazer nada? E eu fazia. A única minha salvação era a minha fé. Era a minha fé. E eu me depositei toda a confiança ali e pedi, pai, me mostra-me o que eu tenho que fazer. Abri o Facebook, estava lá aquela telinha minúscula. Aí veio aquela luz, clica ali. Aí eu cliquei. De repente, apareceu aquele nome, um nome lindo, maravilhoso, mas não estava pronunciado, somente o nome escrito, Ial. E eu assim, meus olhos abriram assim, falei, meu pai, é esse nome que eu vou seguir, é esse nome. Quando eu falei esse nome 3 vezes, o Romilson Ferreira apareceu falando, Ial é o Criador, Ial Pai, Ialcha, o Filho, Ialcha, Salvador. Chá significa salvação, Ial é o Criador, Ialcha salva. E aí eu comecei a ouvir, a ver os vídeos do irmão Romilson. E foi então que eu comecei a procurar mais e mais. E eu comecei a procurar, comecei a instalar aquela Bíblia e ao Xalã, muitos louvores, e eu comecei a cantar aqueles louvores, mas eu não sabia cantar. Eu tentava cantar junto. As letras pareciam as letras muito bonitas, mas era como é que fala? Era reproduzida. As músicas foram, como é que fala? Traduzida, né? Aí, e eu ouvia direto.
Então foi um tempo e eu pedia, meu pai, eu tenho que sair daqui. Aí eu já comecei a pedir por Papai Iau. Eu falava, meu Pai Iau, ô meu Pai Iau. Eu só chamava Pai Iau, porque ainda não entendia que Iau era pai. Então eu falava, meu Pai Iau, tira-me daqui. Meu Pai Iau, me liberta daqui. Eu preciso, meu pai, de sair daqui. Eu preciso sair, eu preciso te encontrar. Eu preciso ver aonde é que eu vou fazer o estudo das novas escrituras. Eu preciso saber mais, eu preciso saber mais. Eu preciso te conhecer, eu preciso. Aí foi então que a minha filha veio e falou assim comigo, mãe, você promete, se eu deixar você ir para sua casa, você promete que vai chegar em casa, vai tomar um banho, desinfetar do pé à cabeça. E quando você voltar de manhã para minha casa, você vai fazer o mesmo. Tomar um banho e desinfetar do pé à cabeça para cuidar da Alice e cuidar da casa. Eu falei, prometo, minha filha. É tudo que eu quero. Eu quero ir embora para minha casa. Eu prometo, eu vou fazer direitinho conforme você quer. E fui. E vim para casa. Aí então eu comecei a pedir para meu pai, eu preciso saber aonde eu vou fazer a imersão, eu preciso de me imergir, eu preciso de fazer os estudos, eu preciso, meu pai, onde eu vou encontrar aqui em Belo Horizonte? Eu preciso, meu pai. Aí eu comecei a procurar os contatos para fazer imersão. Então, aí de repente veio o irmão Paulo Shaul perguntando, tem alguém em Belo Horizonte que queira fazer os estudos das novas escrituras? Aí eu não hesitei, eu só coloquei assim, eu. Aí o irmão Paulo Shaul falou assim, entre em contato comigo, irmã. Aí eu entrei em contato, ele mandou o número, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp. Aí ele me perguntou, irmã, você sabe onde fica o bairro Tupi? Eu falei, irmão, eu não conheço nada aqui. Eu vim para Belo Horizonte, mas eu não conheço nada aqui. Eu vim para cá em 2017, mas eu nunca saí de casa. Aí então ele me perguntou, você aceita carona? Aceito? Eu não queria saber quem era. Eu não queria saber com quem eu ia. Eu só queria saber que eu ia. Eu só queria ir. Eu só queria ir para junto do Pai. Eu só queria entender. Eu só queria saber. Eu não queria saber quem era que ia me levar. Eu me depositei toda a minha confiança. Aí o irmão Paulo falou, eu vou passar o seu contato para um irmão e ele vai entrar em contato com você. Eu falei assim, tudo bem, eu espero, eu aguardo. E eu fiquei numa ansiedade tão grande, esperando pelo retorno do irmão. Quando foi no sábado de manhã, o irmão Elbert me liga e fala, irmã Iraci, eu sou o irmão Elbert. O irmão Paulo Shaul me passou o seu contato, porque você está querendo ir ao encontro. Eu falei assim, é isso mesmo que eu quero. Eu quero tudo, é o que eu mais quero, é ir nesse encontro. Aí ele falou comigo, irmã, você conhece a Avenida Amazonas? Aonde fica o Hospital das Almas? Eu falei assim, eu não conheço nada aqui. Eu não sei onde fica, mas eu vou. Eu falei com ele dessa forma. Eu vou. Eu não conhecia ele. O que eu queria era ir. Da minha casa ao Hospital das Almas são 2 quilômetros. Eu levantei
cedo e saí caminhando, procurando aonde era o Hospital das Almas. E eu naquela ansiedade tão grande, não queria perder a carona, eu queria ir. E eu falava, meu pai, leva-me até lá, meu pai, leva-me até lá. E meu pai me levou até lá. Chegando, eu olhava as horas, era 10 para 7 da manhã. E o irmão Albert falou, 10 para 9. E eu olhava as horas, eu não enxergava 10 para 7. Eu enxergava, era 10 para 9. E eu falava, eu vou perder a carona, eu vou perder a carona, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir. De repente, deparei com o táxi e falei, moço, me leva até esse Hospital das Almas. Eu preciso estar lá 10 para 9. E o moço virou para mim e falou assim, minha senhora, são 10 para 7. Eu falei assim, moço, eu preciso de estar lá 10 para 9, eu vou perder a carona. Ele falou assim, minha senhora, é 10 para 7. Moço, me leva até lá. Eu não queria acreditar que era 10 para 7. Eu só queria. Eu só via 10 para 9. Então, ele me levou até o Hospital das Almas. Quando eu cheguei no local que o irmão Albert me pediu para ficar, esperando por ele, eu ligo para o irmão Albert. Irmão, eu estou aqui no ponto. Você já foi? Aí ele virou para mim e falou assim, ele olhou, ele falou assim, irmã, você está me acordando? São 10 para 7. Tem 2 horas ainda pra gente ir. Aí que eu acordei. Eu falei assim, irmão, perdão, mas eu vou ficar te esperando aqui. E eu fiquei esperando 2 horas no ponto. E ali só tinha aquelas orações, aqueles eus, do Hospital das Almas. Eu achava que era o Hospital das Almas. Mas é uma denominação. E tinha ali uma igreja ali, evangélica também, gritando Zeus, umas roupas marrom, as roupas de saco, sabe? Muito esquisita. Eu olhava aquilo, achava muito estranho. E eu fiquei ali esperando. E eu caminhava todos os domingos, 2 quilômetros todos os domingos. Eu saía da minha casa na Rua Platina, ia até na Avenida Amazonas, esperar o irmão Albert todos os domingos, caminhando. Chegava lá, ficava esperando o irmão Albert. Isso foi mais ou menos uns 3 meses. Depois o irmão Albert passou a me trazer em casa, me pegar em casa e me levar nas ministrações. E foi assim até hoje. E a minha fé sempre aumentando, a cada dia, sempre. E eu não importo, eu queria ir e eu sempre vou e eu não deixo que nada me atrapalhe. Faça sol, faça chuva, de carro, de Uber, de ônibus, de carona, a pé, eu vou. Eu não deixo que nada me atrapalhe. Eu não deixo que nada me atrapalhe. Eu sempre estou indo. Papai Iau é muito bom. Ele é muito bom comigo. Ele é muito bom com todos. Papai Iau, ele faz maravilhas em mim. Papai Iau fez maravilhas em mim. E eu estou aqui. É na fé do papai. Essa é a minha fé. Esse é o meu testemunho de fé. Eu abandonei tudo. Eu abandonei tudo por causa de meu pai. E quando chegando lá, quando eu vi o meu papai Iau, quando eu olhei meu irmão Arthur, eu falei, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Eu não vou largar. E ali eu permaneci. Eu cheguei tão tímida, eu não sabia falar, eu não sabia conversar com ninguém.
E ali eu fiquei. E ali eu fiquei. E aqui estou. E aqui estou. E a cada dia eu estou aprendendo mais e mais e mais. Esse é o meu pai. Iau é meu pai. Iau é nosso pai. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou chorando. É porque é de emoção. É de gratidão. Porque, porque Iau é nosso pai. Porque Iau é nosso pai. Gratidão, meu papai. Gratidão. Gratidão eterna, meu papai. Gratidão.